Seja discreto e não se exponha. Evite a manipulação. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E na aula de hoje eu quero falar de uma habilidade crucial, social, que você precisa prestar atenção para entender melhor a si mesmo, as outras pessoas, suas relações sociais e se proteger ainda mais de uma possível manipulação, certo? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta desses vídeos e notificar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, vou explicar com base até num filme que eu estava vendo ontem, que é o seguinte, sabe aquela cena, né, você já deve ter visto em qualquer filme praticamente desse estilo, não é? Aquela cena onde o psicopata, o criminoso, ele é pego. Bom, e aí ele tá lá naquela sala de interrogatório, né, e aí é isso que surgem as pessoas para interrogá-lo. Bom, nesta cena em específico, surgiram duas advogadas e as advogadas iam defendê-lo, né? Então, mesmo ele sendo culpado ali, elas iam defendê-lo. Bom, e aí eis que sentam, né, as duas advogadas, uma é mais experiente, né, mais velha e tudo mais. A outra já é mais novinha, menos experiente, mais ingênua, mais inocente e por aí vai. Bom, e aí é isso que começa o diálogo, né? E aí é aquele diálogo onde, né, o criminoso, ele tem total controle da situação. Ele sorri de forma controlada, ele observa de forma compenetrada as duas pessoas, não é? Ele vai conversando e prestando atenção em cada minúcia do que vai acontecendo na dinâmica ali, né? E aí é isso que, em determinado momento, ele fala uma coisa para gerar compaixão nas duas advogadas, afinal de contas, elas precisam acreditar nele para defendê-lo. É óbvio, né? Porque aí aumenta as chances de ele ser liberado, ou enfim, alguma coisa acontecer, né? E aí é isso que ele fala, alguma coisa para gerar compaixão ali da família dele, e a advogada mais inocente se emociona, abre ainda mais os olhos, se derrete naquele momento por ele, não é? E aí ele pega, tanto que imediatamente ele capta esse sinal e começa a prestar mais atenção nesta advogada e a falar com ela. E aí ele vai se aprofundando nesse seu discurso emocionante, né? Sobre a compaixão, sobre a família dele, a saudade que ele sente, pede para ela ligar para a mãe dele para falar que ele tá bem, um monte de coisas, não é? E ela vai se derretendo, se derretendo, se derretendo. E a outra advogada continua lá focada, compenetrada e tudo mais. Bom, eis que elas saem da sala de interrogatório ali e imediatamente, não é? A advogada menos experiente, a mais novinha, começa a falar, nossa, e começa a idolatrá-lo, não é? De certa forma, já fala que vai ligar, e aí ela até fala, não, a gente não vai ligar para a mãe dela. E ela fala, mas por que não? E começa a defendê-lo de forma mais efusiva, né? E bom, até aí é o suficiente. Eis que essa cena já ilustra muito bem o que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, como o título do vídeo já demonstra, seja discreto e não se exponha, logo evite a manipulação. Bom, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, inclusive, não é? Tem uma questão fundamental que a gente simplesmente ignora, porque ela é tão natural que a gente simplesmente ignora e, é claro, temos dificuldade, muitas vezes por falta de conhecimento, de entendê-la melhor, não é? Que é a seguinte, como até defini, né, na aula que eu me aprofundei nesse tema, no novo treinamento As Leis da Natureza Humana, como segunda linguagem, ou seja, a linguagem não verbal, ela é uma segunda linguagem que ela acontece em toda a relação, ela preenche muito mais a comunicação muitas vezes do que suas próprias palavras, tá certo? E ela diz muita, mas assim, muita coisa e determina muito da relação em si, não é? Logo, quando a gente fala de seja discreto e não se exponha, não está apenas vinculado a não falar nada, não é? A não postar coisas nas redes sociais ou coisas nesse sentido. Não, isso está ligado, inclusive, com a forma como você se comporta até num ambiente onde você não está conversando com ninguém. Veja, se você estiver num bar aleatório, né, muito provavelmente você vai olhar para as pessoas e tudo mais e você vai se sentir atraído mais por uma pessoa do que por outra e assim vai, não é? Só que, qual que é o problema? O problema é que por essa falta de conhecimento, por essa falta de noção, não é? E até de atenção em relação a essa segunda linguagem, o que acontece é que a gente só se joga em explicações simplesinhas, como por exemplo, eu gostei dessa pessoa, não sei porquê, ou meu santo não bateu com dessa pessoa, não sei porquê, nossa, eu gosto tanto de falar com tal pessoa, né? Ou seja, você só foca e só presta atenção em coisas no sentido da sensação que você tem em relação àquela pessoa, mas você não presta atenção do porquê você está se sentindo assim naquele momento, não é? E aí até vamos dizer assim, nessa situação que eu acabei de descrever, o que acontece é que, nesse caso, essa advogada, ela se derrete
pela linguagem corporal dele, pelo controle dele, e ele também, obviamente, a utiliza como uma vítima com muito mais facilidade, porque ele saca que ela caiu a partir da linguagem corporal dela, não é? E é justamente isso tudo que a gente ignora e não somos discretos e acabamos nos expondo, e aí sim as pessoas vão selecionando a gente de certa forma para as mais variadas questões e que a gente muitas vezes não percebe. Então, por exemplo, talvez você seja dispensado de uma vaga de emprego porque você não entende qual é a linguagem corporal que você está emanando, ou uma série de... Você muitas vezes é rejeitado amorosamente porque você também não entende que você tem uma linguagem corporal cabisbaixa, fraca, que não demonstra respeito. E muitas vezes você é manipulado, você é ofendido, certo? As pessoas fazem bullying com você, justamente porque você se coloca como uma pessoa frágilzinha, fraquinha e tudo mais, né? Para concluir até, pense um exemplo. Esse é um exemplo bem claro e muito provavelmente até aconteceu já com você. Que é o seguinte, vocês vão numa loja, certo? E aí eis que o vendedor é habilidoso nessa questão, tá? Começa a prestar atenção nas duas pessoas, ou mais, enfim. E aí, quando ele percebe que uma das pessoas está mais desconfiada e a outra está mais interessada, o que ele faz? Ele foca na mais interessada, porque ele sabe que mesmo que elas não comprem ali naquele momento, a mais interessada vai encher o saco da pessoa desconfiada, que muitas vezes volta lá e compra só para que a pessoa pare de falar, certo? Bom, qual que é então a moral da questão toda, né? Seja discreto e não se exponha, prestando atenção na linguagem corporal que você emana nas suas relações, não é? Como eu explico de forma muito mais aprofundada nesta aula, pegando ali só a linguagem corporal, implantando ela nas relações sociais e fazendo uma análise mais completa vamos dizer assim, do início, do desenvolvimento e do resultado dessa linguagem corporal, dessa segunda linguagem. Inclusive também me aprofundei hoje na aula que eu gravei, que é a lei do comportamento compulsivo, onde eu faço a análise do caráter e da personalidade da pessoa, para que você entenda por que muitas vezes agimos da forma que agimos, certo? Bom, quando você começa a prestar atenção em todo esse repertório linguístico, que muitas vezes você ignora, você vai percebendo que, por exemplo, certas pessoas não te respeitam porque você não se põe como uma pessoa de respeito, não só na sua fala, mas também na sua linguagem corporal, não é? Você vai, de certa forma, comunicando uma porrada de coisas que você não percebe e muitas vezes até gostando ou deixando de gostar das outras pessoas por uma porrada de sinais que muitas vezes você também não percebe e só é movido pela sensação como se fosse uma criança que não sabe nada da vida e que só é movido pelo que faz cosquinha dentro de si, não é? Aí, o ponto do seja discreto que eu quero colocar é o seguinte: a partir do momento que você se coloca numa posição onde você está numa entrevista de emprego, numa negociação, certo? Ou num encontro social, ou até numa, como eu já explorei, de forma muito aprofundada no treinamento do Reflexões, a arte da sedução, não é? Quando você está naqueles momentos, você precisa ser discreto não só com o que você fala, mas também com a sua linguagem corporal. Porque a partir do momento que a pessoa está tentando falar com você, e vamos supor que ela seja uma pessoa maldosa, ou você ainda não confia nela, ou alguma coisa nesse sentido, quando ela fala, ela vai tentando te pescar de alguma forma. E a sua linguagem corporal, ela te entrega se você não prestar atenção. Até na aula que eu gravei hoje, do comportamento compulsivo, eu falo de vários testes que você deve fazer, não é? Em relação às pessoas, para você tentar entender qual é o mais ou menos o nível da personalidade dela. Claro, tem um encaixe maior lá, né? Mas, por exemplo, uma das estratégias, um dos testes que eu falo é critique a pessoa e veja como ela reage, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito confiante, né? Ou pelo menos que esbraveja muita confiança, o que pode acontecer é que quando você criticar, ela se sinta muito ofendida. Quando você faz uma piadinha, ela se sinta muito ofendida. Logo, ela não está sendo discreta e está se expondo, porque as palavras dela estão contradizendo a sua linguagem corporal. Claro, esse é um outro tema, né? Que a gente entraria ali, vamos dizer assim, numa dissociação, né, que eu falo muito, inclusive, de prestar mais atenção nas ações do que nas palavras das pessoas, mas o que eu quero dizer é que ela se entrega a partir da linguagem corporal dela. E por isso, por exemplo, personagens como Thomas Shelby, do Peaky Blinders, seduzem tanto, porque ele não entrega o que ele está pensando a partir da linguagem corporal dele. Quando ele está numa negociação, ele, mesmo que ele se sinta ofendido, mesmo que a pessoa tenha descoberto alguma coisa, ou esteja ameaçando ele, até a própria família dele ali, né? Claro, é uma fantasia, já expliquei em vídeos anteriores também, né? Mas, quando isso acontece, né? O ponto fundamental é que ele não demonstra, ele pega lá, ele acende o cigarro, ele acalma, ele respira, ele anda, ele não entrega, ele não faz cara de susto, ele não faz cara de surpresa, ele não faz cara de vontade quando a pessoa oferece algo. E aí, com isso, a pessoa não sabe como manipular ele, não sabe como que ela
ela pode entrar na mente dele. Até muitas vezes alguém que quer te seduzir por motivos, enfim, diferentes do que a própria sedução, como eu já falei até nas aulas desse novo treinamento, né, e também no Arte da Sedução do Reflexões, né, o que pode acontecer é que se você não dá essa abertura, ela se sente mais testada, certo? E, por exemplo, se não for sedução de fato que ela se interessa, se for, na verdade, um interesse repentino para arrancar alguma informação de você, ela vai desistir com mais facilidade, porque ela vai ver que essa estratégia não é boa para ela conseguir o que ela quer. Logo, ser discreto e não se expor é você entender toda essa linguagem subliminar, ou essa segunda linguagem que vai acontecendo nas relações sociais e assumir mais o controle dela para que você consiga passar para as pessoas melhor o que você de fato pensa ou o que você gostaria que elas compreendessem, para que você não se exponha, para que elas não entendam como você pensa exatamente e principalmente para que elas não te manipulem. E se você quiser aprender com profundidade, os links estão todos aqui na minha descrição, beleza? Então, seja discreto e não se exponha e evite a manipulação. E aí, já aconteceu isso com você? Me deixe saber nos comentários e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima hashtag Aula do Brigato ou as aulas do treinamento do Reflexões e Portal Poder Social. Tchau!